Sexta-feira, 8 horas da noite, em São Paulo, capital. No resto do Brasil e no mundo, vários horários, mas o programa é o mesmo, sempre o mesmo. Franquia.com, o seu programa de negócios, o seu programa corporativo, o seu programa de investimento. E do ramo de franquia. O ramo de franquia é o que mais cresce no Brasil, 12% ao ano, em média, né? 4, 5 vezes mais do que o crescimento do próprio país. Por isso que tem uma entidade forte, a ABF, né? Associação Brasileira de Franchise, e por isso que a gente está aqui levando para vocês das 8 às 9, mais ou menos, dentro desse horário, um programa corporativo que vai mostrar o mundo das franquias, vem mostrando o mundo das franquias. E hoje, como não poderia deixar de ser, estamos com a ABF aqui presentes, participando, apoiando o programa, na pessoa de Valério Travaim, o nosso advogado da ABF, que é o gerente jurídico da ABF. Valério, muito boa noite. Boa noite, Valdemar. Obrigado pelo convite. Maravilha. Depois de enfrentar um trânsito da sexta-feira, né? Nosso programa foi escalado assim, para fazer o apresentador e os convidados sofrer no trânsito. Porque São Paulo trava na sexta-feira, né? Qualquer caminho que você escolha. Quem conhece São Paulo sabe, é Juscelino Kubitschek, que a gente vem de lá, né? É Avenida Santo Amaro e República do Líbano. Só por aí vocês já veem como é complicado. Mas a gente está aqui com muita alegria, muita satisfação, recebendo o Valério Travaim, que é o gerente jurídico, vai falar hoje um pouco da área jurídica da franquia, né? Talvez não seja um assunto assim tão palatável, mas é importante, porque mexe com o órgão mais sensível do corpo humano, não é o coração, que é o bolso. É o bolso. Eu falo sempre nas minhas aulas que é o bolso. Então preste muita atenção, por favor, nas palavras do Valério, para não assinar um contratinho sem ler as linhas grandes e as pequenas, e as miudinhas também, né? Todas que é ali que se esconde o perigo, né? E junto comigo está a Suzana Zani, que é a produtora do Franquia.com, né? Cuida da parte comercial, ela cuida da parte importante, a parte do programa, a parte do bolso do programa. Boa noite, Suzana. Boa noite, boa noite. Então eu vou trazer agora o lado feminino, a visão feminina do contrato, das obrigações, né, e dos direitos. Antes disso, gente, vamos a algumas notícias sobre o mercado de franquias. Eu vou pincelar o programa com algumas informações interessantes. Suzana, você sabia que as franquias que mais cresceram em 2013 foram as de cervejaria e produtos de limpeza, serviços de limpeza? Interessante, né? Porque eu pensei que as maiores franquias que se desenvolveram fossem aquelas ligadas à alimentação, a cuidados com idosos. Você falou em alimentação, todo mundo quando fala em franquia logo pensa em fast food. Com certeza. Mas na verdade aqui nós estamos atendendo aqui os homens com o nosso Bar Brahma, que abriu em 2013, gente, 307 unidades. Provavelmente também com a microfranquia, com quiosques, né? Esse é o lado masculino da coisa, uma cervejinha Brahma hoje, sexta-feira, maravilha. E a segunda na posição foi Mr. Limp, serviços de limpeza com 187 novas lojas, né? Em seguida vem Cartório Postal, veja bem, franquia de envio e transferência de documentos, né? Você sabe, todo mundo sabe, como cresceu o negócio do motoboy, da entrega de documentos. Então, mas Cartório Postal é uma franquia de entrega que funcionou com 182 novos pontos. Em seguida vem uma franquia também feminina, olha, de novo a mulher, é o Spa da Sobrancelha. Existe, está aqui. Com certeza, Centro de Estética para os Olhos, com 169 lojas. Por que, Suzana, tanto spa da sobrancelha cresceu tanto? A sobrancelha merece tanta atenção assim? Olha, eu acredito que ela seja a moldura do rosto, não é? Então é Assim importante para a mulher? Acredito que sim. Tanto quanto o cabelo? Acredito que sim, porque ela faz com que você tenha um olhar mais sensual, né? Então a mulher também se preocupa com a sedução, com estar bem. A mulherada, então, está cuidando da sobrancelha para valer. Certeza. É que abriu 169 lojas. Mas não é só a sobrancelha. Você não, mas esse é o spa da sobrancelha, que é um centro de estética para os olhos. Não cuida da parte médica dos olhos, cuida da sobrancelha esteticamente falando.
Mas é pigmento, você tem aí precisa. Os olhos. Vale a pena. Vale, então, claro. Mulheres, por exemplo, que gostem, já falei, só abre uma franquia, só assume uma franquia se você gostar do negócio, se você amar o negócio, tiver prazer, tiver paixão. Então, abrir um centro de estética para os olhos, o spa da sobrancelha é uma indicação, né? E a rede House Shine é a quinta, que é limpeza residencial com 161 lojas. Por quê? Isso é claro, isso eu falo também nas aulas. As pessoas hoje têm muito pouco tempo para cuidar das suas casas, né? Elas saem de manhã, voltam à noite, pegam o trânsito. Então, o que acontece? Estão outorgando, estão entregando a limpeza residencial para a House Shine, entre outras, com 161 lojas. Então, era só uma pala para vocês terem ideia do que está realmente vingando, crescendo, né? Surgindo a mais na frente das demais as franquias que estão surgindo, tá? Gente, vamos agora entrar no assunto com o Valério, que é muito interessante. Depois a gente volta para dar notícias também, tá? Vamos começar conversando com o Valério sobre a famosa circular de oferta. A circular de oferta, na verdade, ela é um raio-x da franquia. Valério, fala um pouco, quando você se interessa, quando você, internauta, se interessa por uma franquia, você procura essa franquia, peça, no primeiro momento, a circular de oferta. Por quê, Valério? Como bem mencionado, Valdemar, a circular de oferta de fato é o raio-x da franquia. Ali você vai receber uma quantidade de informações muito relevantes para o desenvolvimento do próprio negócio, ali onde você vai saber o quanto você vai ter que pagar para o franqueador, o que você vai ter que pagar antes da entrada em operação e depois que o seu negócio estiver em operação, o que você vai precisar comprar de produtos, qual vai ser o layout da sua loja. É muito importante também na circular de oferta os treinamentos que você vai receber do franqueador, porque franquia nada mais é do que um negócio formatado, em que o franqueador transfere o seu conhecimento, o seu know-how para o franqueado. Tá? Ele faz isso através do quê? Através dos treinamentos. Tá? Na circular de oferta você também vai saber quais são as unidades que estão em operação, quais são as unidades que se fecharam nos últimos 12 meses. Para que tudo isso? Para que você possa buscar o contato dessas pessoas e saber onde está a loja que você... onde está instalada a loja ou a franquia que você tem interesse em comprar, em fazer um negócio com ela, para verificar como é que é o atendimento, se ela funciona, em que shopping ela está instalada, como é que são os produtos, você sentir como é que é o negócio na prática. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta, Valério. Se ela se interessou por uma determinada franquia, tudo bem, ela apresenta. Ela não para de oferecer circular de oferta, porque ela quer captar clientes. Se você pegar uma circular de oferta e você verificar que índice de quebra, de fechamento, né? Qual é o número perigoso aí quando você olhar uma circular? Ou eles não são obrigados a informar quem desistiu do negócio? São obrigados a informar, é uma obrigação da própria lei de franquias, tá? Que é a lei 8955 de 94, em que ela obriga que o franqueador informe, tá? Nos últimos 12 meses quais foram as unidades que se fecharam. Tá? Ele não é obrigado a declinar o motivo, né? Se fechou porque houve um repasse da unidade ou porque o franqueado desistiu do negócio, essa obrigação não é necessária. Mas ele tem que indicar nome, endereço e telefone daquele que era o ex-dono do negócio. Quando acende a luzinha vermelha, vamos dizer assim? Olha, acende a luzinha vermelha se você ligar para uma dessas pessoas e descobrir que a franqueadora não dava suporte, a franqueadora não ofereceu os treinamentos que disse que oferecia, que você percebeu que os produtos que você estava comercializando, se a gente for falar de uma franquia que comercializa produtos, não uma franquia de serviço, eram produtos não muito bons ou não muito aceitáveis pelo mercado, né? Porque nós estamos falando de varejo, nós estamos falando de venda, nós estamos falando de consumidor. Então o consumidor quer chegar na sua loja e encontrar um produto com um bom preço, com uma boa qualidade, mas se o franqueador não está oferecendo aquilo para você, o seu negócio está fadado a insucesso. Falei em luzinha vermelha, que gente, fica atento, de repente. Tem aqui 2 itens importantes. Nessa circular de oferta existe o balanço e demonstração financeira e existe pendências judiciais. Sem dúvida. Ele não pode esconder essas coisas. Não pode esconder. Tá? Por que ele não pode? Primeiro porque é obrigatório. Tá? A circular de oferta nada mais é do que um documento que ele vai mostrar o que é a franquia. Nada pode ser escondido. Você vai ter que entrar no negócio sabendo exatamente como é que esse negócio é. Tá?
O balanço, né, nós até recomendamos ali na BF, nos cursos, né, nas nossas viagens, nas palestras que nós damos para os interessados no sistema de franquia, que é muito importante, se você não tem conhecimento, levar aquilo para um contador, para um economista de sua confiança, para que possa fazer uma avaliação e você sentir como é que está o fôlego financeiro da franqueadora. Tá? Outra coisa importante também, como bem mencionado pelo Valdemar, é a lista das pendências judiciais. Todas elas, gente? Não. Pode ser que você, se você é um advogado, você tem um conhecido advogado, faça uma pesquisa na internet, hoje todos os processos estão listados na internet, né? Você vai verificar que, às vezes, o franqueador não colocou esses 5, 10 processos aqui. Pode ser que esses processos não venham impactar o sistema, então por isso que ele não colocou. A lei só obriga que os processos que estejam listados na circular de oferta, de fato, impactem o negócio, né? Então é uma discussão sobre a marca. Pode ser uma ação, uma execução fiscal, ou seja, a União cobrando um imposto de renda atrasado, por exemplo, daí a importância também do balanço, você verificar se essas informações se comunicam uma com as outras, né? Então, aqueles processos que podem inviabilizar a operação da franquia, obrigatoriamente precisam constar na circular de oferta. Então, franquia é algo transparente, esse é o princípio que norteia a lei. Quanto mais transparência houver, melhor vai ser o desenvolvimento do negócio. Caro internauta, nós vamos conversar com o Valério, vocês já viram que o homem sabe tudo, o homem é advogado, mas vai durar 40 minutinhos só. Aí babau, aí acabou. Perguntem agora, porque o Valério está aqui à disposição. Ah, não deu tempo. Então eu só vou lembrar para vocês em pílulas que dia 7 e dia 8 nós vamos ter 2 módulos sobre franquias na ABF. Dia 7, o módulo 9, sustentabilidade. Dia 8, o módulo 10, praticando conhecimentos em franchise. Deixa eu te perguntar, Valério, esse sustentabilidade não é a sua praia? Não, não é. Mas o praticando conhecimentos tem alguma coisa jurídica? Esse curso, né, que é o CAF, que é o Conhecimento Avançado de Franchise, que é um curso que a ABF promove 2 vezes por ano, né, são 11 módulos e que existe um módulo específico jurídico. Tá. É o módulo 7 desse curso, o 7. É o módulo jurídico. Exatamente. O 7 já foi. Isso, já foi. Sim, já mas foi. Você ainda tem 2 agora, semana que vem. 2 importantes assuntos do universo da franquia. Como eu faço para participar? Eu vou explicar. Entra no abf.com.br, está lá tudo explicadinho, tá? Não são de graça, tem um custo, mas você sai lá informadinho, né? Como dizia o Ibrahim Suede, informadinho, tá? Então, gente, deu para perceber que a circular de oferta é importantíssima, né? O que mais você pode falar sobre a circular? Eu já fiz algumas perguntas. E você, Suzana, que tem o lado feminino, o viés feminino, o que você quer saber de uma empresa quando você vai entrar numa franquia? Pergunta para o Valério. Eu acho que a coisa mais importante é você saber qual base ela tem, há quanto tempo ela está. Histórico. O histórico tá aqui, deles, histórico. Saber de que maneira eles dão para você a abertura e a sustentabilidade para você, a sustentação, para que você consiga desenvolver o seu negócio. Isso está na circular de oferta, é? Obrigatoriamente também, a lei determinou que constasse mesmo com serviços ou com varejo. O que a lei determina, né? Que exista o histórico da empresa franqueadora, né? Vamos só fazer uma separação ali do que é histórico e do que é história, tá? Você pode contar uma história dentro da circular de oferta, como é que nasceu a empresa, né? Olha, nasceu de uma ideia do meu avô, que passou para o meu pai, eu estabeleci ali e tal. Vamos dizer, essa é uma parte um pouco mais romântica do assunto, mas o histórico é muito importante, tá? Quais foram as razões sociais daquelas empresas, para que você possa fazer as suas pesquisas, né? Como é que ela se desenvolveu no mercado, é muitíssimo importante para que você saiba se aquela empresa ali que está franqueando tem um DNA de franquia. Porque nem todos os negócios são franqueáveis, né? Tanto é que existe um próprio módulo do CAF que nós mencionamos agora. Desculpe interrompê-lo, mas o mais importante de tudo que a gente encontra hoje é a colocação de que você pode franquear tudo. Não, isso não é verdade. Até é importante, muito bem apropriada a colocação, Suzana. Não. Inclusive no CAF, né, que eu estava mencionando, o curso lá da BF, nós temos um módulo específico sobre avaliação de franqueabilidade. Está aqui no circular de oferta, perfil do franqueado ideal. Perfil do franqueado ideal. Não é só se a empresa tem porte ou perfil para franquear. Tem que ver se o franqueado
tem perfil para entrar no negócio. Exatamente. Eu acho que a gente tem que buscar Só um minuto aqui, segurança. olha, tô recebendo a entrada do Cuca Beludo. Muito bom esse programa de franquias. Legal. O Renato entrou também, o Arthur entrou. Vamos em frente. Vamos em frente, vamos lá. Bom, o perfil do franqueado, né? A circular de oferta ela já vai traçar o perfil do franqueado ideal. Tá. Né? A lei já disciplina que o franqueador tem direito de escolher o seu franqueado. Por quê? Porque todo negócio tem o seu viés. Hoje só o capital o econômico, né? O fato de você ter um valor para investir, nem sempre é o mandatório para se fechar um contrato de franquia, para se entrar no mercado de franquia. É muito importante você ter o perfil do franqueado ideal para poder tocar aquela operação. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Se você tem uma franquia que o seu trabalho vai ser um cabeleireiro para crianças, você obviamente vai ter que gostar de criança, né? Sim. Parece algo simplista, mas isso envolve, porque a pessoa, poxa, aquele negócio dá dinheiro e eu tenho um capital suficiente para fazer o investimento, eu quero ir para lá, mas não adianta você gostar do produto, não adianta você gostar da marca. Você não tem o perfil. Você precisa se identificar com a operação, porque franquia, gente, é um negócio como qualquer um outro, tá? Quando digo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, tá? Que franquia você precisa acordar cedo, você precisa batalhar, vai ser o seu suor que vai fazer aquele ponto de venda seu vender, vai ser a sua determinação para fazer a coisa desenvolver, tá? Não é simplesmente colocar um capital lá e achar que você no final do mês vai contar os ganhos que você teve, tá? É ali, frente de caixa, trabalhando, né? Exatamente, a maturação, você vai ter que trabalhar para que as coisas possam acontecer. Olha, dois pontos abordados na circular que eu acho fundamentais, importantíssimos. Primeiro, o território, que eu quero que você fale, Sim. Porque é muito delicado isso, né? Senão você pratica o quê? O canibalismo. Tá? Segundo, o treinamento, que hoje eu falei no programa passado, que não adianta pegar o sujeito na rua e falar, vem trabalhar para mim, você precisa preparar esse sujeito. Preparar esse funcionário, preparar esse colaborador, né? Por isso que o McDonald's, eu falo sempre, que é uma espécie de bandeira, né, de franquia, que nasceu há quase 60, 70 anos. O McDonald's tem a universidade do hambúrguer, né? Universidade para formar as pessoas. Tanto lá como aqui também, em Barueri, eles já abriram, né? E as grandes franquias. Então, território e treinamento. Território e treinamento são dois pontos bastante significativos do mercado de franquia, tá? Por quê? Para evitar que seja canibalizado o território, como a gente chama hoje, né? Para que duas marcas não estejam concorrendo entre elas, né? A mesma bandeira de um lado da avenida, né? Concorrendo com ela mesma na outra ponta, né? Isso de fato não ajuda ninguém, não ajuda nem o próprio franqueador, não ajuda o franqueado, ninguém vai faturar com um negócio desse. Então, o que a lei determina? A lei não, é bom fazer um esclarecimento que a lei não obriga que o franqueador dê o território em exclusividade ou preferência, mas se ele o fizer, ele tem que dizer se ele faz em uma dessas duas condições, tá? Então, às vezes o linguajar é técnico, mas é importante quando você receber uma circular de oferta de franquia, analisar qual que é o seu território, se você vai ter aquele território para explorar o seu negócio em exclusividade ou preferência, tá? E as palavras, elas são diferentes, inclusive no seu significado, tá? Então, nós vamos explicar isso aqui. O que é um território com preferência? Significa que o franqueador, quando ele quiser abrir uma outra unidade naquela região que ele desenhou para você, ele prefere você como dono dessa segunda loja, tá? Você é o preferido dele. Se você não quiser, ele pode abrir uma outra loja lá com outro franqueado. Diferente da exclusividade. Como é que funciona a exclusividade? A exclusividade, você é exclusivo naquela área. Não pode mais ninguém entrar ali a não ser você. Então, se o franqueador descobre que aquela área tem um potencial que cabe uma segunda loja, imagina que você está num bairro que de repente ele sofreu um boom e aí aumentou, incrementou alguma coisa, a atividade econômica melhorou muito naquela região, ou uma cidade que às vezes chegou uma, duas, três indústrias importantes, alavancou o crescimento econômico daquele lugar, ampliou o mercado, às vezes uma loja é insuficiente, mas uma segunda loja sua, você pode ganhar tecnicamente o dobro do que você estaria ganhando com uma operação só. Então isso é muito importante saber a questão da exclusividade ou preferência, tá? Você saber analisar onde você está, né? Se você vai ter um concorrente ali dentro daquela área, como é que você vai lidar com isso, e se você é um franqueado exclusivo, né? De que maneira você pode avaliar para abrir uma segunda unidade ali, desde que o seu franqueador queira, obviamente, né? Como nós
como nós mencionamos, mas essa distinção entre preferência e exclusividade é bastante importante. E treinamento. Valério, antes de entrar no treinamento, eu quero falar como um cidadão comum que está assistindo, de repente. Mas é o seguinte, você fala em exclusividade, mas, por exemplo, aqui em São Paulo você tem a Rua da Consolação com N lojas de iluminação, né? Você tem certas áreas da cidade que reúnem um comércio específico. Por que eu não posso? É muito claro. Se você, vamos falar em McDonald's para o pessoal todo entender, né? O McDonald's está vendendo o mesmo produto. Então ele não pode concorrer, competir. Ele tem que vender o mesmo produto ao mesmo preço, né? Quando num quarteirão de iluminação, você tem a concorrência aberta. Então eu baixo o meu preço, eu vendo um produto que o outro não tem, entendeu? Existe essa diferenciação. Por isso que existe essa reserva de território. Que aí acontece o canibalismo, né? Exatamente. O pessoal acaba extrapolando ou fazendo... Então, por isso que existe na circular de oferta e na franquia essa preocupação em reservar uma área. A não ser, como diz você, de repente ela cresce de tal forma que aquele estabelecimento de lanche, por exemplo, aquela região merece um segundo, aceita um terceiro, né? Por exemplo, eu estou localizado na Vila Olímpia, você tem aqueles restaurantes de quilo, são centenas. Por quê? Tem público para todos eles. Exatamente. Né? Então essa é a reserva. E treinamento, isso é muito importante. Eu sei que não é bem a sua área, mas você poderia falar um pouco mais sobre o que a circular tem que apresentar. As empresas que oferecem são mais privilegiadas que as outras? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? A franquia, como a gente disse no começo, né, é uma transferência de conhecimento, uma transferência de know-how. Como é que você transfere isso? Você transfere isso capacitando a pessoa que vai estar trabalhando. Tá? O franqueador ele pode treinar desde o seu franqueado, ou seja, que é aquela pessoa que opera ou administra a franquia, tá? Desde os funcionários da loja, da unidade franqueada. Né? Ele pode fazer esses dois treinamentos. O que é importante você verificar na circular de oferta? Se você adquirir uma franquia, o treinamento ele não é obrigatório. Pela lei, o franqueador não é obrigado a dar o treinamento. Né? Mas como é que você iria transferir um conhecimento sem dar treinamento? Então, muita atenção para isso. Né? Se a sua rede já diz que não dá treinamento, então já fica com o pé atrás. É um ponto que você deve levar em consideração. Se ela diz que dá treinamento, né, 3 coisas são importantes para estarem descritas na circular de oferta. Treinamento você vai ter que saber qual que é o custo, tá? E custo aqui não entenda valores, tá? Custo é, olha, você vai ter que fazer um treinamento aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, você é do interior de São Paulo, você vai vir para São Paulo fazer um treinamento, a responsabilidade pelo custo da passagem é sua, tá? A hospedagem é por sua conta, a alimentação é por sua conta, então o franqueador vai dizer para você quais custos você vai ter com o treinamento, tá? O treinamento precisa ter um conteúdo para que você não seja surpreendido ao chegar num local para fazer um treinamento, esperar alguma coisa ali e na verdade é outra totalmente diferente. Até para que você possa mandar as pessoas corretas da sua equipe, né? Você não vai fazer um treinamento, por exemplo, de vendas para uma pessoa que atua no financeiro da sua loja. Você vai encaminhar lá os seus vendedores, seu gerente de vendas no caso, né? Então você tem duração, né? Custo, né? Conteúdo que nós falamos e, por último, agora a duração. Treinamento precisa ter tempo, né? São 8 horas, 12 horas, 24 horas divididas em 8 horas durante um ano. Vai variar de acordo com a franqueadora. Então, é muito importante você saber esses 3 pontos, tá? Você que está interessado em comprar a franquia, entenda essa necessidade de treinamento como primordial para o sucesso do seu negócio. Nós estamos falando da circular de ofertas, mas mais importante, ou tão importante quanto a circular de ofertas, aconteceu em 1994, em dezembro, né? E essa é a área específica do Valério. Foi criada a Lei 8.955, em dezembro de 94, que entrou em vigor no início de 95, que é a legislação sobre franquias, né? Eu te pergunto, o que ela representou para o sistema, qual é a importância dela e o que você gostaria de falar? Porque as pessoas podem perfeitamente ir lá no Google, o famoso Google, né? O pai dos burros agora eletrônico, que antigamente era o dicionário, a enciclopédia, você vai lá e procura franquias lei 8955, esses são os números mágicos, 8955. Valério, fala um pouco sobre a legislação, a lei 8955, que finalmente foi implantada já há coisa de 20 anos, mas é 20 anos exatamente, né? 20 anos. 94, está comemorando a maioridade aí, 20 aninhos.
Fala um pouquinho sobre a lei e o que ela diz. Olha, a lei de franquia representa um avanço no sistema, tá? Foi algo que veio para disciplinar o mercado. Tudo que foi falado até agora consta na lei de franquia. Foi a lei de franquia que criou a obrigatoriedade da circular de oferta. Foi a lei de franquia que se preocupou com a questão do território. Foi a lei de franquia que se preocupou com o fato do franqueador ter que dar o balanço, apresentar o balanço, falar das pendências judiciais, ou seja, né, ela foi formatada com o máximo de transparência possível para que o franqueado soubesse, aquele candidato à aquisição de uma franquia soubesse exatamente aquilo que está comprando. Para ele não ter nenhuma carta na manga, nenhuma pegadinha, a lei foi feita toda dentro desse cenário. Então foi um avanço, ou seja, regulando positivamente, tá? Positivamente um sistema que já funcionava, mas não existia um regramento tão específico como existe hoje com a lei de franquia. Então, se eu pudesse destacar algo, eu reforçaria a questão da inovação, tá? A lei de franquia trouxe algo aí que trouxe um avanço no sistema, e isso é muito importante, trouxe mais segurança para as partes, né? Então isso é de bastante relevância, essa segurança para as partes. Eu acho que hoje todo o sucesso que existe no mercado de franquias, esse crescimento aí exponencial que nós tivemos, né? 11,9%, quase 12% agora em 2013, né? Crescimentos de 16% em 2011 e 2012 também, um crescimento muito parecido nesses 2 anos, é sinal de que existe uma lei que dá uma boa base, um bom suporte, isso fomenta esses negócios, ou seja, não é uma terra desconhecida, é uma terra muito bem regulamentada e que procura privilegiar a transparência. E quando há transparência nos negócios, não tem como o negócio não prosperar, né? Com a lei não tem pirataria. Ou o cara trabalha na lei ou dá com os burros na água. Inclusive, se trabalhar fora da lei, por exemplo, a lei ela é tão inteligente ao ponto de ter criado a circular de oferta de franquia que você não vai entrar no negócio sem antes conhecer o negócio. Então, existe a circular de oferta, ela tem que ser entregue para você que quer comprar uma franquia até 10 dias antes do fechamento do negócio, no mínimo, no mínimo. Antes de você pagar qualquer valor para o franqueador, você precisa receber a circular e entender direitinho. Chegou no final, aquele negócio não é para você, você não gostou dos números, levou o balanço para o seu contador, achou que tem algumas pendências judiciais, não gostou da formatação, aquela franquia não dá o treinamento que você espera, você pode desistir sem ônus nenhum. E outra coisa, se você começar a operar o negócio, tá? E no curso do negócio estiver diferente daquilo que foi prometido para você, porque não é promessa, né? A franquia, a circular de oferta de franquia ficou estabelecido, está documentado. Exatamente, documentado. É um compromisso que o franqueador tem com o franqueado. Se aquilo não foi cumprido, você tem direito a receber os valores que você pagou e ser indenizado ainda se você teve alguma perda ou algum dano em relação. Internautas, vocês viram que o Valério sabe o que fala muito bem. Agora ele vai tomar uma aguinha, vamos fazer um pequeno intervalo, porque no segundo tempo nós vamos falar da taxa de franquia, dos royalties e do retorno do investimento, que todo investidor, né, quer saber, e o meu negócio? Mas eles prometeram. Então, no segundo tempo do nosso franquia.com, continuamos com o Valério, continuamos com os cursos, com as notícias e dissecando agora o contrato, né, que ele vai formalizar depois que você gostou da circular de oferta e achou que está tudo em ordem. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. O novo plano diretor entrou na fase final e esta é a sua chance de reorganizar São Paulo. Vamos definir os caminhos do desenvolvimento, geração de emprego e muito mais. 44 audiências já foram realizadas e agora você pode fazer parte do maior momento de discussão entre os vereadores e os cidadãos de São Paulo. Participe das audiências. A próxima acontece neste sábado e domingo no ANB. Inscreva-se no site da Câmara Municipal de São Paulo. Sua presença é fundamental. Participe. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente.
Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Voltamos com o Valério Travaim, gerente jurídico da ABF, voltamos com o calendário de eventos e voltamos com a notícia aqui, ó. Essa é fresquíssima e importantíssima. A Copenhagen firma parceria para lançar lojas próprias e franquias da Lindt no Brasil. Lindt é uma grande indústria de chocolates europeia que está chegando aqui. A notícia é longa, mas eu vou só dar um resumo. É joint venture entre a Copenhagen e a Lindt, a abertura de lojas próprias e expansão por meio de franquias. O grupo detentor das marcas Copenhagen Chocolates Brasil Cacau anuncia parceria com a Suíça Lindt, uma das líderes mundiais no segmento de chocolates premium. É a calhar, porque está chegando a Páscoa, né? Eu não sei, mas deve ter chocolate Lindt por aí, mas Copenhagen tem de monte, Cacau Brasil também. A joint venture, que tem participação de 51% da empresa suíça, promete abrir lojas próprias e franquias da Lindt no país. Então, quem gosta, quem é chocólatra, né? A Copenhagen é precursora do segmento, né? Ela vende muito mais que chocolates, ela vende presentes, ela trabalha as datas, né? E um forte elo emocional com o cliente, oferece produtos há mais de 85 anos, né? A Inhabenta, a Língua de Gato, são produtos famosos da Copenhagen. Presentes em mais de 100 países, a Lindt vem operando com sucesso no mercado brasileiro desde 1969, sendo que a operação será mantida e os produtos da marca continuarão disponíveis nos atuais pontos. O que muda é, com a abertura de lojas próprias Lindt, o grupo CRM atuará na consolidação do segmento de chocolates premium. Suzana, o que você pode falar sobre a Lindt, você que gosta de chocolate? Copenhagen, que é um gigante, se alia a Lindt. É bom para o chocolatra? Provavelmente. Nossa, né? Maravilhoso, porque acho que um dos melhores chocolates que tem no mundo é um Lindt. É uma franquia de fora, Suíça, entrando no Brasil. E o Brasil tem o segmento franquia. Copenhagen é uma delícia, né? O segmento franquia tem essa característica, não só recebe, como exporta marcas. Então, provavelmente a Copenhagen, aqui não diz na notícia, diz a chegada da Lindt, mas provavelmente a Copenhagen também vai sair ou está saindo já. Gente, sobre eventos, eu quero saber mais. Olha aqui, ó. Nos dias 8, 9 e 10, o curso de certificação em gestão de redes de franquias, 8, 9 e 10, fluxo de caixa, organização para o sucesso das unidades franqueadas. É muito importante o fluxo de caixa. Nós temos, durante 3 dias da semana que vem, 8, 9 e 10, o curso de fluxo de caixa. E no dia 10, especificamente, em Porto Alegre, na ABF Porto Alegre, aquele curso rápido de Entendendo o Franchise. Um dia inteiro de imersão na franquia, no franchise. Dia 10, Porto Alegre. Quem estiver interessado, como é que eu faço? Eu sou aqui de Caxias do Sul, eu estou aqui em Porto Alegre mesmo ou em outra cidade, entra no site ABF-RS, Rio Grande do Sul, para se informar melhor. Tem uma taxa e você faz um dia inteiro de imersão no sistema. Vamos seguir agora? Vamos voltar para o nosso roteirinho. Nós vamos falar então, na sequência, sobre a taxa de franquia. Fala um pouco sobre a taxa de franquia, Valério. Vamos lá, Valdemar. Taxa de franquia. Obviamente, vai constar na circular de oferta o que você precisa pagar antes de entrar na operação e durante a operação. A taxa de franquia é um valor que você paga antes de começar o seu negócio. Tá? É muito importante você avaliar esse valor, computar esse valor no custo do investimento, porque não basta você levar só em consideração que a franquia tem 50, 100, 200 ou 300 mil de taxa de franquia para ser pago. Você lembra que você tem um ponto comercial, que você precisa
fazer o padrão arquitetônico da sua unidade, né? Existem uma série de itens ali que você precisa contemplar no negócio, né? No seu budget, na sua planilha financeira, antes de você entrar no negócio da franquia, né? Então a taxa de franquia ela vem no começo, tá? Normalmente ela paga à vista, tá? Ela só pode ser cobrada de você 10 dias, no mínimo 10 dias depois que você recebeu a circular de oferta, tá? É importante frisar isso aí. Não existe taxa de franquia antes do recebimento da circular de oferta. Se você um dia receber, olha, vou te entregar a circular, mas você precisa pagar uma taxa aqui de 5, 10 mil para receber a circular, isso não existe, tá? Não continue num negócio desse, porque popularmente falando é uma fria, tá? Mas a taxa você vai ter que pagar em 10 dias, né, como eu mencionei, né, 10 dias depois do recebimento da circular de oferta. Tá? Para que serve essa taxa, gente? É muito importante a gente avaliar. Existem algumas confusões. Então eu estou pagando dinheiro, pagando algo para o franqueador, ele vai ter que me dar alguma coisa em troca com essa taxa? Né? Então a resposta é não, né? Não é necessário ele dar nada em troca para você. O que alguns franqueadores fazem, não alguns, muitos, né? Fazem o quê? Eles oferecem alguma coisa para você porque é um diferencial competitivo de mercado. Então, às vezes, nessa taxa de franquia está incluído o primeiro treinamento da sua equipe de vendas, por exemplo. Né? Então, você pagou uma taxa de X, né? Um valor, uma parcela dessa taxa de franquia vai ser destinada para o seu primeiro treinamento da sua equipe de vendas. Ou seja, vamos dizer que é um mimo aí do franqueador, tá, em relação ao novo franqueado que está entrando na rede. Tá? Isso pode ser somado à taxa de franquia? Esse treinamento, esse custo? Sim. É bom a gente destacar, né, que estou dizendo que a taxa de franquia paga no início da operação, enquanto que existem as outras taxas que são pagas no curso da operação. A taxa de treinamento, como a gente mencionou agora há pouco, é paga no curso da operação, uma taxa específica. Como é a taxa de publicidade e propaganda, né? Como é a taxa de royalties também, ela paga no curso da operação, mas a taxa de franquia paga no início. Mas a taxa de franquia não representa todo o investimento. Não. Você não pode, opa, 30 mil eu tenho, é barato. Você tem custo das instalações, locação, o espaço que você vai alocar. Normalmente a franquia orienta a instalação com o visual tem que ser dentro da imagem da empresa. Então, obrigado. Normalmente ela tem a montadora, o decorador e tal, então tem esse custo, né? Você vai pagar a taxa de franquia para usar a marca, mas você tem que colocar o equipamento lá dentro, né? E estocar, custo do estoque. Então, a franquia honesta, ela faz uma avaliação disso tudo. Sim, exatamente. Que dá um número, né? Isso dentro. Eu estava vendo aqui, por exemplo, taxa de franquia é 40 mil, mas você precisa de 140 para instalar. Por quê? Porque ela vai te calcular a instalação, a decoração, os equipamentos necessários e o primeiro estoque, o estoque inicial. Sim, exatamente. Todas essas informações vão constar, obviamente, da circular de oferta, que também trata desses assuntos. Então, tem que ser levado em consideração que você vai ter um estoque inicial. Ninguém vai abrir uma loja sem mercadoria. A quanto custa essa mercadoria? Outra coisa, não adianta você também ter 200 mil e investir esses 200 mil e quando chegar ali você fazer as primeiras vendas, precisar repor essa mercadoria e você não tem dinheiro para isso. Então, você precisa pensar que existe um capital de giro que você precisa colocar no seu negócio, tá? Então, se você tem 200, mas você vai precisar colocar 250, porque 50 é o capital de giro, considere esse valor também antes de aceitar entrar numa determinada franquia, por mais lucrativa que ela se apresente, tá? Você vai ter que tocar essa operação com muita sabedoria, muita inteligência, né? Com as contas equilibradas, porque não dá você estar numa loja sem produto, tá? Vários contratos até contemplam a sua loja não pode ficar sem produto, porque não tem nada pior do que para uma marca e para você enquanto varejista, que um consumidor entre na sua loja disposto a pagar o preço que você sugeriu pelo produto, disposto a comprar aquele produto, chegar no balcão e pedir eu quero tal coisa, o seu vendedor ser obrigado a dizer não temos. Tá? Ele não volta mais. Tá? Então o estoque abastecido é muito importante. Então saber qual que é o estoque inicial, você não está comprando de mais ou de menos, o bom franqueador vai lhe orientar isso. Então uma loja de X metros quadrados no shopping center, ele precisa do número mínimo aqui de peças em exposição, número mínimo do estoque,
estoque, dependendo da época do ano, né? Já uma loja maior, uma loja de rua, por exemplo, o estoque já vai ser um pouco diferente. Então isso tudo precisa ser levado em consideração e você precisa trocar essas informações com o franqueador. Se franquia é transparência e consta isso na COF, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. Você tem 10 dias para fazer isso, né? Então durante esses 10 dias, sanem todas as informações até entrar no negócio. Eu acho maravilhoso o fast food. Eu, falando como possível franqueado, é maravilhoso porque é alimento, vende fácil e tal. Cuidado, se você vai abrir uma loja de roupas, de vestimenta, de tênis, de produtos, é uma despesa. Se você vai instalar um fast food, você tem as máquinas, os equipamentos, que são outro tipo de despesa e outro valor. Então tudo é relativo. Paguei a taxa de franquia, instalei, não tem outra despesa. No transcurso do contrato, durante a sua existência, existem as outras taxas. Tem os royalties que você paga e a taxa de publicidade, pelo menos. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. O que são os royalties no sistema de franquia? Se você é um franqueador, você desenvolveu um negócio, colocou esse negócio no mercado, esse negócio fez sucesso, você replicou esse negócio por aí, né, que são as unidades franqueadas, né, obviamente que você vai querer ser remunerado por isso. Então, duas remunerações, né? A taxa de franquia, você pode ser remunerado por aquilo, e no curso da operação, a taxa de royalties. O que é a taxa de royalties? É a remuneração, tá, de acordo com o seu volume de negócio. Só com o seu volume de negócios? Não, né? Nós podemos ter o valor da sua taxa de royalties, então muita atenção para isso, ele pode ser fixo ou variável. Existem negócios em que o próprio franqueador já estabelece, sua taxa de royalties vai ser de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 por mês, por exemplo, a cada 15 dias. Né? Taxa de royalties não é igual ao salário, que cai todo dia tal. O franqueador pode cobrar semanalmente se ele quiser. Né? Ele é livre para fazer isso. Então, essa conta você faz também para saber se o seu negócio vai gerar o suficiente para poder remunerar o seu franqueador, porque o seu franqueador passa a ser um credor seu nesse ponto. Tá? Então, a taxa de royalties vai ter que ser paga dentro dessa periodicidade, podendo ter então o seu valor fixo ou variável. Tá? E quando ele é variável, normalmente ele é um percentual do seu faturamento, normalmente o faturamento bruto, tá? 5%, 10%, 15%, 20%. Né? Alguém pode se perguntar, recebi uma circular, né? Estou procurando no mercado de franquia um negócio. Peguei 3 circulares de oferta do ramo de restaurantes, por exemplo, percebi que uma tem uma taxa de royalties de 5, uma de 7 e uma de 8. Qual que é melhor? Né? A 8 é mais cara, a 5 é mais barata, vou na de 5. Né? A gente sempre costuma dizer com bastante ênfase, né? Franquia boa, não é aquela que a taxa de royalties é alta ou baixa. Franquia boa não é que a taxa de franquia é alta ou baixa, é muito, investimento é pequeno, investimento é alto. Franquia boa é aquela que dá retorno. Né? Existem franquias com muito investimento que dão retornos fantásticos. Franquias, às vezes, de baixo investimento não vão dar o mesmo retorno. Então, isso é muito importante a gente considerar quando você vai entrar propriamente no negócio de franquia. Né? Deixar um pouco de lado a questão dos números, lógico que eles são importantes, né? O investimento 1, 2 milhões não cabe no bolso de todo mundo, mas saber se o retorno sobre aquele capital investido é aquilo que você espera, isso quem vai dizer é você que está comprando o negócio, ninguém melhor do que você para dizer o quanto você quer ganhar e depois avaliar se aquele negócio pode lhe dar isso. Né? É importante, então, esse tipo de... Então, eu como franqueador, tenho que me preocupar se tiver uma taxa de royalties leonina ali, que você vê que o negócio é alto. Ou não, isso não deve ser tua preocupação? Vamos estabelecer a seguinte premissa, né? O mercado de franquias, a relação franqueador e franqueado é de parceria. Né? O franqueador jamais vai criar um negócio. Vamos pensar do lado do franqueador. A gente às vezes fala muito do franqueado, né, que talvez seja o maior público, mas vamos pensar do lado do franqueador. O que o franqueador pensa em relação a isso? Uma taxa de royalties alta, o que acontece? Né? O meu franqueado vai ficar inadimplente. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aquilo lá vai sufocar a operação dele a ponto dele ter que fechar a loja. Não é bom para o franqueador uma loja fechada. Não é bom para o franqueador um ponto comercial ali com a marca dele estampada ali em cima. Fracassado. Com esse status de fracassado. Então, o franqueador não quer que isso aconteça. Então, obviamente, ele vai cobrar algo que caiba dentro do negócio que está sendo desenvolvido. Então, esses ajustes você precisa dimensionar. Dependendo se você tem um mercado que vende mais, outro que vende menos. Então, isso aí está muito bem
harmonizado, equalizado, tá? Então, existem marcas, por exemplo, que cobram taxas de royalties de 50%, né? São 50%, então o franqueador quer dizer que ele é meu sócio, como é que é isso, né? Eles cobram 50% na venda da mercadoria, tá? Nós não estamos aqui para citar nomes de marca, obviamente, tá? Mas são negócios que estão espalhados por aí, que tem muita gente que é franqueadora dessa marca e as que eu conheço, por exemplo, estão muitíssimo satisfeitas, tá? Com royalties de 50%. Então, não se assuste com o número, tá? Verifique ali o potencial tem que ver sempre a relação que você vai ter de faturamento e a perspectiva em relação à taxa que eles vão cobrar de royalty, né? Exatamente. Agora, um ponto que a gente está chegando no fim da entrevista, o Valério nos esclareceu bastante, aqui que mexe no bolso do investidor. Todos perguntam e todas as franquias colocam isso lá. Retorno de investimento, 24 a 36 meses, né? Retorno de investimento, eu apliquei R$200 mil, né? Eles me falam em retorno 20, explica um pouquinho isso do retorno do investimento. Primeiro você investe, né? E você vai recuperar esse dinheiro. Só depois é que você começa realmente a colocar dinheiro do bolso, vamos dizer assim. Fala um pouco sobre o retorno do investimento, essas previsões que as franquias fazem, elas são realistas? Olha, a maioria das previsões sim. Tá? Por quê? Porque antes de se falar no retorno de investimento, obviamente a franqueadora já fez um estudo do mercado, ela já tem outras operações e sabe quanto tempo demora para aquele capital que você investiu voltar para o seu bolso. Então, coloquei 200 mil no negócio, significa que esse valor vai voltar para o meu bolso em 18, 24, 36 meses. A gente vê muito essa projeção que parece até uma tabela, né? 18 a 36 meses. Né? Mas é importante você fazer as suas contas, tá, para saber se esse retorno de fato é factível, né? Porque às vezes nem sempre há uma previsão otimista do negócio e franquia é um negócio como qualquer um outro. De repente mudou ali, ou chegou um concorrente forte no mercado, um novo entrante no mercado, uma alta do dólar pode impactar dependendo do perfil do seu negócio. Se o seu negócio está ligado a uma cidade que está vinculado ao agronegócio, por exemplo, o agronegócio vai mal, então o consumo diminui, então obviamente você vai deixar de vender, então o seu investimento, o seu retorno desse investimento vai demorar. Então o que é importante é o seguinte, quando você for adquirir uma franquia, o contrato não obriga que o franqueador, né, ou a própria circular, isso normalmente é uma peça publicitária, um informe a respeito do negócio, conste qual vai ser o prazo de retorno de investimento. Então, muita atenção para essa questão do prazo de retorno de investimento. Os contratos vão ter que ser harmônicos em relação a esse prazo. Se você tem um prazo de retorno de investimento de 4 anos, por exemplo, seu contrato não vai poder ser inferior a 4 anos, então não dá tempo de você recuperar esse valor, né? Parece algo assim que ninguém presta atenção, mas a gente já encontrou alguns casos em que se apontava um retorno de investimento, em que havia dúvida do outro lado, olha, eu quero ver se o cara é bom mesmo, aí ele vem, se ele quiser 4 anos, então ele tem certeza que ele vai entrar no meu negócio, porque em 4 anos ele vai recuperar isso aí, então o prazo de contrato é de 4 anos, né? Existe esse tipo de coisa, muito raro, mas existe, então atenção para esse ponto. Outra questão também relacionada ao prazo do contrato, o ponto comercial, a locação. Você faz um contrato de shopping em 6 anos, e aí, por alguma razão, o seu contrato de franquia é de 5 e o seu retorno de investimento é em 3, você vai ficar 1 ano sem ganhar dinheiro, porque o seu contrato ele venceu, ele pode não ser renovado, e você vai ficar num ponto de shopping ali, mais 1 ano pagando aluguel, tendo despesa, tendo que pagar uma multa para sair, etc. E isso pode, de repente, fazer com que o dinheiro que você recuperou, você tem que depois pagar para o shopping center. Então, essa harmonização dos prazos é bastante importante e deve ser bem observada. Internautas, vocês viram que não é brincadeira. Você vai botar lá o chamegão, vai assinar, vai se comprometer com várias instituições, no caso, um shopping, de repente, com a franquia, né? Então você precisa harmonizar tudo. Eu quero mais explicações, Valdemar, tem muita coisa que eu não entendi. Olha, dias 14, 15 e 16, aqui na BF, você tem planejamento financeiro para a franqueadora e para as unidades franqueadas. Planejamento financeiro, presta atenção. 14, 15 e 16. Eu quero participar. abf.com.br está lá, tem um custo, claro, que você pode mergulhar no planejamento financeiro com gente tão competente e tão entendida em franquia como o meu amigo Valério Travaim, tá? E no dia 15, temos aqui também, no Centro de Capacitação de São Paulo, Entendendo o Franchise, que falei de Porto Alegre dia 10, em São Paulo dia 15,
você tem um dia de imersão em franchise e aborda tudo, mas a área jurídica também. Claro que num dia você não tem uma gama de informações muito grande, senão você não aguenta. Mas tudo bem, é entender do franchise, é o primeiro passo, é a primeira etapa, o primeiro degrau. Gente, esse foi o franquia.com desta sexta-feira, que trouxe o Valério Travaim, que é gerente jurídico da ABF, né, que vai voltar numa outra oportunidade, né, eu vou escalar ele de novo para pegar o trânsito, para vir conversar aqui com a gente, e vocês tiveram a minha produtora e gerente comercial do franquia.com. Então eu já vou fazer meu comercial, né? As empresas que estão nos assistindo, vão nos assistir on demand, que tem interesse em participar, procurar o franquia.com através da Suzana, nossa gerente comercial. O telefone é o 97633-5429, 97633-5429, para qualquer contato. E o que é esse contato? É trazer a franquia aqui para o nosso programa, para que o internauta de São Paulo, do Brasil e do mundo, como eu começava o meu programa, sempre comecei, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para que o internauta possa manter contato com a Suzana e verificar as condições de participação para vir mostrar a sua franquia para nós, né? Lembrando que no meio do ano, em junho, estaremos lá presentes no Expo Center Norte, cobrindo a maior feira de franquias do mundo. A franquia, a feira da ABF, que é a maior rede de franquias. Passamos os Estados Unidos, olha só que beleza, né? Não é só no futebol, nem no carnaval. Nós passamos também em tamanho de feira. É a maior feira. Você tem ideia de quantos estandes já estão aderiram à feira, a ABF Franchise? Olha, Valdemar, eu não tenho um número preciso, mas nós temos uma estimativa hoje de em torno de uns 500 expositores para essa feira. Que loucura, 500 estandes maravilhosos, eu vou me matar lá dentro, porque é cansativo cobrir a feira toda, mas é um prazer, porque você encontra de tudo. E eu volto a falar, franquia não é só fast food, tudo bem. É gostosinho, sanduichinho, coxinha. Aliás, na última que eu cobri, tinha um stand de coxinhas, especializado em coxinhas. Coxinhas maravilhosas. Não sei, eu vou voltar a vê-los novamente agora em junho. E convido a todos, primeiro, entrar no site abf.com.br, fazer os cursos. Já viu que a coisa é complicada? Não, complicada não. Você tem que ter uma assessoria legal, você tem que ter uma orientação legal para não cometer equívocos. Acho que aqui a coisa é séria. Sério? É a diferença Sim. entre você fazer uma franquia sem você saber a base e você estar junto com uma associação que te dá uma cobertura total. Por isso que a ABF é coisa séria. Por isso que nós trouxemos a diretoria, nós trouxemos os vários gerentes, né? Trouxemos os vários segmentos e o de hoje foi a presença do Valério Travaim, gerente jurídico, né? E nós procuramos fazer de um programa jurídico um programa light, para você entender um pouco sobre a circular de oferta, o contrato, etc. e tal. Valério, muito obrigado. Eu que agradeço, Valdemar, a oportunidade de esclarecer aqui ao público, aos internautas principalmente, né, um pouco mais sobre esse universo fantástico das franquias e reforço o convite para visitar a nossa feira do dia 4 ao dia 7 de junho aqui no Expo Center Norte. Estaremos lá e espero que todos estejam lá também conosco. Um grande abraço, franquia.com volta sexta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, que é a AltV, a primeira emissora pela internet do Brasil, isso desde 2002. Um abraço. O novo plano diretor entrou na fase final e esta é a sua chance de reorganizar São Paulo. Vamos definir os caminhos do desenvolvimento, geração de emprego e muito mais. 44 audiências já foram realizadas e agora você pode fazer parte do maior momento de discussão entre os vereadores e os cidadãos de São Paulo. Participe das audiências. A próxima acontece neste sábado e domingo no Anhembi. Inscreva-se no site da Câmara Municipal de São Paulo. Sua presença é fundamental. Participe!